Começando com uma palavra de oração. Muito obrigado, Senhor Deus e Pai, pelo teu cuidado das nossas vidas. Obrigado pelas vitórias, pelas dificuldades, lutas. No meio dos vendavais, aprendemos a olhar mais para Ti, a depender mais de Ti e a esperar mais de Ti. Perdoa os nossos pecados. Recebe a nossa oração nesta noite. Abençoa esta classe, esta aula. Teu Santo Espírito venha nos cobrir com a Sua presença, com a Sua graça, com a Sua misericórdia. Possa abrir nossas mentes, nossos corações para recebermos a plenitude da tua gloriosa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, aos alunos que não poderão estar aqui, da vitória, Senhor, que possam contornar os seus problemas, as suas dificuldades, as suas limitações e as suas muitas lutas. Entendemos que todos nós temos os nossos desafios, mas aqui estamos, cada um de nós nos colocamos, nos esforçamos e estamos aqui para glorificar e exaltar o teu nome. Muito obrigado. Oramos entregando esta classe, esta aula e pedindo que o teu Santo Espírito nos guie em tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, já está aí nosso irmão Kelson. Boa noite, a paz do Senhor. Nosso irmão Ailson também está. Senhor pastor, pode ser os irmãos. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Irmão Ailson, maravilha. Eita, irmão Ailson, hoje sim, combinou com o meu microfone. Hoje, irmão Ailson decidiu, né? Irmãos, é uma coisa interessante. Quando o irmão Ailson decide arrasar, ele decide. Já tá aí, ó. A aula passada ele estava na dele, quietinho, mas ó, quer saber o seguinte? Vou arrasar na próxima. E arrasou, tá aí. Não é? Uma camisa dessa aí, Ei, pastor. eu calo até a boca, não falo mais nada. É o sangue mesmo que está sobre nós. O Amém. sangue de Cristo. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez pelo esforço que cada um de vocês colocaram em estarem aqui. Deus os abençoe. Antes de nós iniciarmos a aula, eu quero expressar meu sincero agradecimento pelo carinho, pela gentileza, pela bondade, pela solidariedade que muitos de vocês, que puderam, claro, fizeram de coração, nos estenderam uma ajuda de oferta de amor. Estamos realmente passando uma fase muito difícil, não apenas eu pessoalmente na área da saúde, mas infelizmente a escola está passando um momento muito difícil. Não vou entrar em muitos pormenores, né? Nós já perdemos muitos alunos em todas as turmas juntas, combinadas, online e presencial. Já passam de mais de 30 alunos que temos perdido. As razões são variadas, né? Muitos que estão indocumentados perderam seus trabalhos, outros, infelizmente, foram presos, né? Já tivemos 11 alunos presos e já deportados, infelizmente, para o Brasil. Então, são várias razões combinadas juntas que vieram assim e bateu com força, está batendo com força, não é? Contra a nossa escola. Parece que o intuito é parar tudo, mas entendemos que é Deus que permite e agindo Deus quem impedirá. Também tivemos um baque na saúde, né? A coisa de quase 2 semanas. Tivemos um pré-infarto. Acredite você ou não, estou aqui vivo, pela grande bondade de Deus, né? Estou sofrendo agora de uma enfermidade bem chatinha, chamada insuficiência cardíaca. Estou em tratamento, tenho 6 meses para ingerir uma certa quantidade de medicamentos. Se em 6 meses eu não reagir aos medicamentos, terei que fazer uma cirurgia de coração aberto para corrigir uma das válvulas do meu coração que está, acredite você, distorcida. Foi constatado isso em vários exames. Então, é para dar graças a Deus, é para dar glória a Deus. Não vou mentir a vocês que nos primeiros dias eu fiquei bem chateado, bem triste, bem abatido, mas depois o Espírito Santo foi trabalhando, foi falando, foi ministrando aos nossos corações. E aqui estamos, irmãos, nos esforçando, não é? Dentro de muitas limitações, lutas e barreiras, estamos aqui, avançando, conquistando. E eu quero sinceramente agradecer a você que está orando por nós, tem orado por nós, a você, irmão, que pôde com alegria, com voluntariedade nos ajudar. Agradeço ao pastor Francisco, que tomou a iniciativa de nos abençoar, não é, com esta oferta, através de vários de vocês. Muito obrigado, de coração, realmente. Está sendo difícil, né? A escola
A escola e eu estamos juntos num barco bem difícil, num momento bem difícil, mas temos convicção que o nosso Deus, no meio da tempestade, ele está à nossa frente, como esteve com os discípulos e como ele costuma estar quando o seu povo está passando por tormentas e grandes altos e baixos. Quantos creem que Deus está na nossa frente, irmãos, nos momentos de crise? Eu também creio. Embora como seres humanos, né, a gente nos primeiros momentos a gente sente aquele baque que parece que vai nos jogar no chão, vai nos arrebentar, né? Eu estive assim alguns dias, mas Deus é bom, que o Espírito Santo, repito, veio a ministrar fortemente em meu coração. Minha esposa tem orado muito sobre mim, ministrado e tem sido uma grande companheira nessa hora difícil. Mas nós vamos vencer, irmãos. Nós vamos vencer. Não pense que vocês vão se livrar de mim fácil. Tem o ditado, né, que coisa ruim persevera, né? Se eu sou coisa ruim, eu não sei. Mas vocês não vão se livrar de mim tão fácil. Não, 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 não. Aí o pastor vai bater as botas. Isso não é comigo, não, irmãos. Ainda que nos 3, 4 dias que eu fiquei internado, eu pensei que eu estava indo. Mas é só pensei, né? Mas Jesus disse: não, 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 ainda não é tua hora. Mas Deus permite, né? A gente passar por esses momentos para valorizar uma coisa que estamos aprendendo, que eu estou pelo menos aprendendo em 56 anos de fé: dependência total de Deus. É um negócio difícil, irmãos. Aprendemos dependência total, mas eu estou particularmente aprendendo nesses momentos de grande tormenta dependência total. Minha oração é que Deus dê graça, força a você também, irmã e irmão, no momento da sua crise, da sua luta, e aprender algo que é muito difícil para nós seres humanos: dependência total. Mas amém. Vamos seguir, bola para frente, porque tem muita gente e a vitória é nossa no poderoso nome de Jesus Cristo. Quero já de cabeça, de início, como havíamos falado, fazer a correção, né, dos exercícios. Toda aula agora, nós vamos ter exercícios, toda. Tá? Ainda que sejam pequenos questionários, mas é para ajudar a você, minha irmã, meu irmão, a começar a batalhar lá naquelas perguntas. Lembra-se aquelas perguntinhas que estão lá no final da apostila? Eu vou selecionar aquele grupão, não é, 30. E das 30 vocês vão estudar, porque eu vou extrair 10 perguntas. É óbvio que vocês não vão precisar estudar as 94, mas nós vamos passar por elas, tá? Nas próximas semanas, além dessas perguntas avulsas que nós estamos nos propondo a fazer, nós vamos então, né, separar umas duas aulas para trabalhar com a resposta de todo o questionário. Vamos então às perguntinhas. São duas perguntas e cada pergunta é dividida em três partes. Alguém está lembrado? Estão lembrados? São duas perguntas e cada pergunta dividida em três partes: parte A, B e C. Então vamos lá por ordem e bem devagarzinho, para não haver confusão, porque pode haver, infelizmente, confusão, porque escatologia é um assunto de certa complexidade e a gente tem que seguir uma ordem, uma determinada ordem, para a gente não se perder no meio do caminho. Pergunta número um. De acordo com Apocalipse, capítulos 2 e 3, temos a apresentação das 7 igrejas da Ásia Menor. Se você tomou o tempo suficiente, né, eu acredito que em uma semana não é complicado ler-se 2 capítulos. Meu Deus, se você em uma semana não pôde ler 2 capítulos, o negócio está complicado demais para o seu lado. Mas acreditamos que todos puderam ler o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse. Ok. Depois que você, ou baseado na leitura que você já fez, vamos então procurar responder essas 3 perguntas. E tem respostas super curtas. O mais interessante é que as respostas destas perguntas são super curtas. Olha só, a pergunta em si é elaborada, mas a resposta é assim, ó, pum, rápida e curta. Vamos lá. Letra A. Qual delas, ou seja, qual dessas 7 igrejas era que tinha o trono de Satanás? Quem pode responder?
A igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo. Aonde lemos? Em que texto exato? Capítulo e versículo. Alguém pode mencionar? Capítulo 2, versículo 13. 2, 3. Ó, pastor Francisco decidiu arrancar a pole position. Tá na pole position. Aonde estão os Rubinhos Barrichellos da vida? Aonde estão os Ayrton Senna? Tá faltando gente, vocês vão ficar para trás, ó. Pastor Francisco hoje está com uma graça toda especial. Não quero dizer que ele não tem essa graça. Mas hoje, ó, a aparência dele ali está mostrando o seguinte: hoje eu vim para arrebentar. E realmente, se você não se cuidar, ele vai deixar você para trás. Pérgamo, Apocalipse, capítulo 2, versículo 3. Letra B. Qual delas a pedrinha branca com um novo nome será dada? Ou seja, para qual dessas igrejas a pedrinha branca com um novo nome será dada? Qual é a igreja? Pérgamo. De Pérgamo. novo, Pérgamo, que bênção. E qual é o texto, capítulo e versículo? 2:17. Versículo 17, 2, capítulo 17. 2. Olha lá, o Kelso não ficou para trás, não. Kelson é um indivíduo interessante, né? Quando o Kelson quer arrancar, ele arranca com força. Mas arranca para esfolar, como cortou Pedro a orelha de Malco. Mas é assim, eu já aprendi a conhecer a característica do irmão Kelson. Por detrás daquele sorriso tem uma espada afiada para cortar na hora certa. Deixa Deus te usar, irmão Kelson. Não seja tímido, não. Fique sem vergonha aqui na classe. É o único lugar que o irmão tem autorização de trabalhar sem vergonha, ok? Vamos lá, então, Pérgamo, Apocalipse 2:17. Vamos ver se alguém consegue sair bem nessa aqui, ó. Não é complicado, não. Se você leu direitinho, vai sair bem. Letra C. Qual delas fala de uma perigosa seita entre os judeus? Esmirna e Filadélfia. Não. Aí você tem que provar com o texto. Das 7 igrejas. Ó, das 7 igrejas, presta atenção. Das 7 igrejas, o Senhor Jesus faz uma advertência de uma perigosa seita entre os judeus. É você ler, tem que ler com atenção. Pastor, eu coloquei a igreja de Filadélfia em Apocalipse 3:9. Vamos lá. Eu acho que os irmãos estão um pouquinho perdidos. Vamos lá. É da seita Esmirna dos- e Filadélfia. Vamos devagar por partes. Vamos ver. Eu acredito que a irmã. Ok. Apocalipse 3:9 faz uma menção, mas não especifica que seita é essa. Veja só que interessante. Só para ficar bem claro, para não haver confusão. Olha lá. Apocalipse 3:9 foi a resposta da nossa irmã Flávia. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que venham e adorem prostrados aos teus pais e saibam que eu te amo. Na verdade, aqui é um grupo de judeus que estava infiltrando e distorcendo, não é, a palavra de Deus a ponto de estar ensinando blasfêmias. É verdade, cada uma dessas igrejas foram afetadas por grupos que estavam corrompendo a pureza da palavra. Esmirna, Me prove o texto. capítulo 2, versículo 9. É a mesma menção. Aí está o negócio, presta atenção. Esmirna e Filadélfia, Jesus está dando a mesmíssima advertência. E qual é a advertência? Havia um grupo de judeus infiltrados lutando para distorcer a pureza da palavra, que necessariamente não era uma seita perigosa, mas aqui está dizendo, né, que são da sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás é um termo vago para dizer uma infiltração doutrinária alheia. Mas das 7 igrejas, só tem uma que faz a menção de uma
seita perigosíssima, muito mais perigosa do que esta infiltração estranha que aqui Jesus se refere como sinagoga de Satanás. E é a igreja de Pérgamo, de Isso. Éfeso, lá em Aí, Apocalipse 2:6, os nicolaítas. Se você ler com atenção, olha lá, Apocalipse 2:6. Tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas. É claro que causa um pouquinho de dificuldade de confusão quando lemos sinagoga de Satanás, mas essa expressão, anote aí, sinagoga de Satanás, era um grupo de judeus infiltrados, ainda pregando o judaísmo, só que de uma maneira distorcida ao projeto original, ao modelo original. Já ao contrário, os nicolaítas se converteram uma seita perigosa, combatendo contra o judaísmo e contra o cristianismo ao mesmo tempo. Já a sinagoga de Satanás era um ataque frontal aos princípios básicos do cristianismo. Algo parecido ao que aconteceu na região das igrejas da Galácia, que começaram a pregar o chamado pensamento judaizante, forçando os cristãos a viverem os rituais do Antigo Testamento. Então, a resposta: Éfeso. Apocalipse. Pastor, Sim, senhor. eu tinha colocado também Apocalipse 2:15, porque também faz menção da igreja de Pérgamo. Perfeito. 2:9:15. Perfeito. 2:6:15, desculpe. 2:6:15. Ou seja, os nicolaítas dominam Éfeso e dominam Pérgamo. Perceberam? Então, perfeito. Por essa observação que pastor Francisco fez, né? Joguei de propósito. E como eu jogo as coisas de propósito, né? Não tem um ditado? Eu nunca prego sem estopa. Já viu esse ditado? Então, eu estava esperando alguém me apresentar a estopa. E pastor Francisco, estou falando, gente, hoje o pastor Francisco decidiu assumir a pole position. 50 pontos para o pastor Francisco. Parabéns, pastor Francisco. Amém, Olha, pastor. Obrigado. se continuar assim, vai terminar a carreira e vai ficar isento da matéria de escatologia. Mais duas, pastor Francisco. Só pode já ficar, descansado. Vai estar nas aulas, mas não se preocupa com nota, não, porque o irmão já está acumulando créditos. Kelso, avança, Kelso. Reage, Kelso. ô, Reage, Jonathan. pastor, Reage, irmão Ailson. Reage, povo. Não e deixa essa esse homem seita, na. Fala, Kelso. Deixa eu usar. e essa seita que os nicolaítas ensinavam era uma liberdade cristã que permitia que as pessoas tivessem um envolvimento imoral, acreditando que não teriam a punição de Deus. Rapaz. Ó, vou repetir. O irmão Kelson tem essa característica. Mas na hora de abrir a boca, ele dá um tiro que, deixa todo mundo. Parabéns, irmão Kelson. Meu Deus, 50 também. Eu não vou ser injusto. 50 pontos, meu irmão Kelson. Eita, a corrida tá boa. Nick Lauda e Ayrton Senna. Quem de vocês é o Ayrton Senna, não sei. Mas um de vocês é o Ayrton e o outro é o Nick Lauda. Pastor, eu estou mais para o Nick Lauda, viu? Pela idade. Eu não vou dizer nada, eu sou suspeito. Só que vocês estão hoje na pole position, né? Rapaz, mas daqui a pouco o irmão Ailson vai reagir. Esse é o estilo do irmão Ailson. Mas está ali, na paz. Mas na Ô, hora, pastor, não, fala, mas eu só estou para ouvir mesmo que esse exercício não deu pra fazer, não, porque essa semana o pastor me pegou de empreitada para pregar lá na igreja de domingo, então essa semana para mim foi difícil. pregou Eu não fiz, não. domingo, glória a É, Jesus. aí Tá, não tem como eu fazer, não. tá justificado. Ô, manda um vídeo que eu quero me alegrar com a sua mensagem. Eu creio que Deus tem algo para me falar através da sua mensagem. Ei, meu Deus, manda um vídeo, por favor. Nem que seja um pedacinho para eu me alegrar, né? Quero aprender a ser seu fã de carteirinha, por favor, né? Né? Eu tenho aprendido a amar
os vídeos dos alunos quando pregam. Você pode não acreditar. Pensa num camarada que gosta de ouvir os nossos alunos pregando. Já tem uns quantos aí que eu já sou fã de carteirinha, né? Até agora eu não ouvi Pastor Francisco, mas eu vou ouvir. O Kelson já vi várias vezes, olha, eu tiro 4 chapéus. 1, 2, 3, 4. E se eu tivesse mais 4 chapéus, eu tirava. Entende? Então, eu fico muito feliz em ver um aluno desenvolvendo-se de uma maneira muito linda para a glória do nosso Deus, né? E é daí para mais, é daí para mais. É a minha oração, eu oro sempre, Senhor, usa os alunos da Bereia com graça, unção, poder, habilidade na tua palavra para que haja um impacto da tua presença e do teu Espírito. Que coisa bonita, né? Que Deus continue abençoando e mantendo vocês assim, nesse gás, nessa graça, nesse empenho. Vamos então à pergunta número 2. É a mesma coisa, né? Dividido em 3 partes. Aqui vai apertar um pouquinho, né? O senso de observação e de pesquisa de cada um de vocês. De acordo com Daniel 9:24 ao 27, responderemos o seguinte: letra A. Em quanto tempo o Senhor Jesus seria morto? Nesse texto, fala de uma data, de um espaço de tempo. Qual seria esse tempo? 69 semanas. 62 semanas. Vamos ao texto? Eu imaginava que alguém ia responder 69. Mas vamos lá. Daniel capítulo 9, que é bem interessante. Que se você não prestar atenção no texto, é normal que você vai dizer 69. 9:26. Daniel 9:26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Olha o problema do versículo 25. Não é o problema, é a interpretação. Versículo 25. Está me acompanhando? Daniel 9:25. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Neste versículo, alguém está me acompanhando aqui comigo? Não está se referindo especificamente à morte do Senhor Jesus Cristo. Fala da pessoa de Jesus, mas fala envolvendo outros aspectos. Daí o profeta escreve de maneira separada, ó, 7:62. Se alguém não observou esse detalhe, vale a pena. Aí no 26 fica bem mais específico. E depois das 62 semanas, está me acompanhando? Será tirado o Messias. Entenderam agora? Então, dá uma pequena confusão se você não prestar atenção na leitura dos versículos 25 e 26. Porque o 25 ele fala de um total de 69 semanas, isso é verdade. Mas ele faz uma pausa, 7:62. Fala do Messias? Fala, mas não está falando que ele vai ser tirado. Em que época? Em que tempo? Não fala. Já no 26 ele já é claro. E depois de 62 semanas, aí sim será tirado o Messias. Anotaram? É interessante isso. É uma questão de uma leitura bem atenciosa. Igualzinho na letra B. Ó. Vamos ver se na letra B alguém vai pegar. Em quanto tempo o terceiro templo, o segundo templo, perdão, em quanto tempo o segundo templo seria reedificado? Vamos explicar aqui para entender isso aqui. O primeiro templo foi destruído pelos babilônios. Construído e inaugurado por quem? Salomão. O segundo templo foi levantado por Zorobabel.
Hum. E o terceiro templo vai ser levantado agora, quando o anticristo se manifestar ao planeta. Então a minha pergunta está apontando para qual templo? O segundo templo, o templo de Zorobabel. E este texto fala o tempo exato em que o segundo templo seria reedificado. Qual seria? Dentro do texto que acabamos de ler. 7 semanas. 7 semanas. Olha só. Gente, alguém pode parar aos pés do pastor Francisco? Não, ninguém para. Nove e vinte Jesus, e cinco, Daniel. daí, 9:25 de Daniel. 7 semanas ou 49 anos. Pastor Francisco, rapaz, quando eu estiver com o senhor, ó, vou pagar o seu café da manhã, seu almoço, e se estivermos juntos, o seu jantar. Não, vale a pena. E ainda é pouco. Café da manhã, almoço e jantar, já por minha conta. Meu Deus, vamos apressar esse encontro o mais rápido que Deus nos permitir. Que é isso? 7 semanas ou 49 anos? Daniel 9:25, tá lá. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar em Jerusalém até o Messias. 7 semanas e. Ó o E. O E está separando dois eventos. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Muito bom a visão de interpretação da parte do pastor Francisco. É questão que você tem que ler e observar os detalhes. Letra C. Essa é fácil, gente. Pelo amor do guarda de Niterói. Se você não acertar essa, Jesus da glória. Pastor Francisco vai ser misericordioso. Ele vai ficar agora quietinho. Ele vai ficar no invisível para deixar você responder. Olha lá. Em quanto tempo o anticristo terá o pleno poder? Em quanto tempo o anticristo terá o pleno poder? Nesse texto. 7 anos. É uma semana aqui, mas está representando uns 7 anos, né, pastor? Não. 3 anos e meio, pastor. Ô, irmã Flávia, acertou na bola. 10. 50 para a irmã Flávia. Irmã Flávia é outra. Tá lá quietinho, porque ela tá bem acompanhada. Quando ela tá bem acompanhada, ela tem que ficar quieta, né? Tem que dar atenção às convidadas de honra que tá lá ao lado dela. Não as convidadas, as acompanhantes de honra que são as suas filhas. Mas quando ela decide falar, meus irmãos, misericórdia, né? Eu vou pagar um jantar para a irmã Flávia e para o seu esposo. Não é promessa de Chapolin Colorado, não, porque 50 pontinhos para nossa irmã Flávia. Ô, pastor, Vamos lá. só me tira uma dúvida. No 27 fala que ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Isto. E na metade da semana, essa metade da semana seria os 3 anos e meio, certo? Exato. A Então, semana, a interpretação correta da palavra semana aí é exatamente 3 anos e meio. Hum. E o anticristo, quando ele vai ter o pleno poder, ele vai se manifestar já na primeira semana, correto? Mas na metade da semana, ele faz cessar o sacrifício, ou seja, ele vai quebrar o pacto com a nação de Israel e ele vai mostrar a sua face selvagem, a sua face iracunda, a sua face destruidora. A primeira semana é a semana de paz, do concerto, da aliança, entende? Quando ele quebra na metade da semana, aí ele ganha o quê? O poder pleno do planeta. Ele vai estar governando, mas não ainda com o poder pleno, porque de acordo com Apocalipse 17, 12 e 13, isso não podemos nos esquecer, 10 reis na metade da semana vão entregar o poder nas mãos da besta. Oh, então tudo tem que se encaixar. E se encaixa de uma maneira maravilhosa. Tanto Apocalipse, Daniel e Ezequiel. Vou repetir. Quando você estuda Daniel,
Ezequiel e Apocalipse, é isso aqui, ó. Eles se encaixam de uma maneira tremenda. Embora as linguagens não sejam idênticas, mas são muito parecidas. E aí precisamos aprender a identificar as semelhanças destas linguagens, não é? Como, por exemplo, Apocalipse fala muito de 42 meses ou 1260 dias. Já Daniel e Ezequiel fala de semana e metade de semana. Perceberam isso? Daniel não usa linha de dias ou de meses. Ele usa uma linha de contagem proporcional, semana, um terço e assim por diante. Já Apocalipse, ou ele fala de dias, ou ele fala de meses, mas o resultado é particularmente o mesmo. Perfeito? Isso é muito importante para nós identificarmos a correta interpretação na escatologia. Então, a resposta da letra C, na metade da semana, ou 42 meses, ou 1260 dias. Vamos jogar mais duas perguntinhas? Sempre não tem um ditado? De grão em grão a galinha enche o papo? Então, eu vou dar para vocês dois grãozinhos, mas bem grande, para a próxima semana. Não é para hoje, não, para a próxima semana. Para vocês, ó, quebrarem bem a cabecinha, esquentarem bem a cabecinha, estarem orando bastante, lendo bastante, e Papai do Céu vai dar a resposta para vocês. Vamos lá, duas perguntinhas. Número 3 seria, né? A próxima. De acordo com Apocalipse, capítulo 11. De acordo com Apocalipse, capítulo 11. Quem estará, aí seria a letra A, quem estará pregando o evangelho em uma parte da tribulação? Vou repetir. De acordo com Apocalipse capítulo 11, vírgula, responda, dois pontos. Aí, letra A. Quem estará pregando o evangelho em uma parte da tribulação? Quem estará pregando o evangelho em uma parte? Preste atenção na minha pergunta. Em uma parte, não no todo. Em uma parte da tribulação. E você vai se lembrar. Letra B, ainda dentro da mesma pergunta. Com quem terão a aparência ou semelhança de quais profetas do Antigo Testamento? Ainda ligada a esta pergunta, que é a letra B. Com quem terão a aparência ou semelhança de quais profetas do Antigo Testamento? Fiquei animado agora, vou dar mais duas. Fiquei animado. A próxima. Essa é facílima. Meu Deus, se você errar essa, tá dormindo no ponto. De acordo com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao 15. De acordo com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao 15, qual é o assunto que este texto nos fala? Qual é o assunto que este texto nos fala? Ou sobre o que nos ensina? Repito, de acordo com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao 15, qual é o assunto que este texto nos fala?
ou sobre o que nos ensina? Aí você tem que ler com atenção. Aí você vai nos dizer, está falando sobre o quê? Está nos ensinando sobre o quê? Número 5, ou a próxima, como queiram. Faça uma breve descrição do que exatamente nos ensina este texto de 1 aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao 15. Faça uma breve descrição do que exatamente nos ensina este texto de 1 aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao 15. Para a próxima aula, fácil, fácil demais, vocês vão ter bastante tempo para desenvolver, né, desenvolver as respostas, não vai ter mistério nenhum, tá? São coisas que já temos falado no transcorrer da maioria das nossas aulas, né? Assim que não tem nenhuma maior dificuldade. Infelizmente, estamos tendo as últimas duas aulas, assim, algumas ausências, mas entendemos que é em razão a compromissos de família e até mesmo compromissos de igreja e de trabalho que alguns irmãos estão tendo, né? Mas estejamos orando por esses irmãos que estão se ausentando com uma certa frequência, né? Porque sentimos falta deles, né? Embora estejam constantemente nos justificando. Vamos então, meus irmãos, voltar para a nossa apostila na página de número 25. Página de número 25. Página de número 25 fala sobre o cumprimento do mistério de Deus, a sétima trombeta e o derramar das taças da ira de Deus. E com isso nós fechamos a abrangência ou abordagem sobre a grande tribulação. Aí já vamos nos encaminhando para o juízo do trono branco ou o juízo final. Vamos lá, página de número 25, lá em cima. Cumprir-se ao mistério de Deus. A palavra mistério, creio que todos já devem ter observado isso no dicionário, quer dizer o que está oculto, o que está encoberto, o que está velado. A Bíblia tem muitos desses mistérios, porém, dentro do livro do Apocalipse, surge esse mistério curioso. Olha lá. O anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos e séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, e não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do sétimo selo, quando este tivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Aí está Apocalipse capítulo 10, versículos 5 ao 7. Aí a pergunta: que mistério é esse? Aí vem a resposta. Eis que vos digo o mistério. Olha aqui a resposta, preste bem atenção. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Então, este é o mistério. É o mistério do arrebatamento da igreja, que se dará, pelo texto bíblico, na ocasião
do toque da sétima trombeta. E aí vamos entender como é que vai se dar esta sétima trombeta. E tocou ao sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizem: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Iraram-se, na verdade, as nações. Então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensas aos teus servos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto, e grande saraivada. Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 ao 19. Preste bem atenção aqui. O apóstolo João está sendo o primeiro ser humano que da terra, ele não estava em estado de arrebatamento de espírito. Por que eu digo isso? Quando ele está em estado de arrebatamento de espírito, o texto bíblico é específico. É claro, fui arrebatado, mas aqui ele não foi arrebatado. Aqui João estava na terra. Anotou? E ele levanta a cabeça. E no que levanta a cabeça, vê o céu se abrindo, ou o céu aberto. Olha, abriu-se o santuário de Deus que está no céu. O que ele viu da terra no momento que se abre o céu? Ele vê o templo, ou melhor dizendo, o tabernáculo original, cuja cópia, anote aí, cuja cópia fora dada a Moisés em revelação lá no Monte Sinai. Então, o tabernáculo foi construído pelo modelo do original. E o apóstolo João é o primeiro ser humano da terra com o céu aberto a enxergar parte deste santuário, ou seja, do tabernáculo, cuja cópia começa lá em Êxodo capítulo 25. Deus começa a revelar a Moisés para construí-lo nas peregrinações da nação de Israel no deserto. E o que o João vê? Ele vê a arca da aliança, a arca do seu pacto. Oh, então lá no céu, escute essa, lá no céu, quem está dentro deste tabernáculo? O Senhor Jesus Cristo. Que tremendo! Como é que eu sei disso? Quando você estuda a carta aos Hebreus, você vai descobrir que ele é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Está à direita de Deus Pai e está promovendo diária e constantemente a intercessão em favor da igreja aqui na terra, apresentando diante do Pai o quê? As marcas alcançadas no seu sacrifício na cruz do Calvário. O seu sangue derramado diariamente, é apresentado diante do Pai. Pai, eu estou aqui intercedendo pelo Kelson lá na terra. Olha as marcas, olha o sangue aqui na minha cabeça pela coroa de espinhos. Olha o meu lado, olha os meus pés perfurados. Aí o pai se alegra. Rapaz, como é que eu não vou ouvir a intercessão do meu filho Jesus em favor do meu filho Kelso lá na terra? E ele faz isso, irmãos, por todos nós, individualmente e diariamente. Pararam para pensar nisso?
Isso é lindo demais. É lindo demais. Somos pecadores, somos frágeis, somos cheios de limitações, estamos debaixo de tantos perigos, mas dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, aleluia! Nosso Senhor Jesus Cristo não se cansa de estar lá, neste santuário, lá no céu, intercedendo por mim, por você, pela igreja de Cristo espalhada na face da terra. Por isso que a igreja tem vitória, por isso que a igreja triunfa no meio das lutas, por isso que eu e você levantamos a cabeça na hora que a gente pensa que vai se afundar e naufragar. É por causa da intercessão do Filho de Deus, Iki Alamassuminikia, e do Espírito Santo, Niki Alamaxelemequeia, que está dentro de nós, Ixalamanubanúbia, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Alamai, Sumunki Assenekia. Gente, Papai do Céu está aqui. Ih, rapaz, e agora? Como é que vai ser? Labarcelemenecalacai. Segura ou não seguro? Meu Deus, me ajuda. Lamaqueremei. Xereterepaturocoteia. É, Pai, muito obrigado. Louvamos o teu nome porque tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo. É nos momentos mais difíceis das nossas vidas que tu te revelas com o teu poder, com a tua grandeza e com a tua fortaleza. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor, pelas suas lutas, dificuldades, problemas, desafios, porque em cada desafio, em cada luta, em cada aflição, tu estás intercedendo por nós, o teu Espírito está intercedendo por nós, o teu Espírito está gemendo por nós, porque muitas das vezes não sabemos como orar. Obrigado, papai, pela tua intercessão em favor da minha vida, da minha casa e da minha família. Obrigado pela tua intercessão, pela vida dos meus irmãos e todos aqueles que estão espalhados na face da terra e que te adoram, que te amam. Muito obrigado pela tua presença nesta aula. Eu não posso resistir à tua presença, por isso tive que parar para dar-te honra, para dar-te glória, para exaltar-te. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a sermos mais e mais e mais sensíveis à tua palavra, sensíveis à tua presença, sensíveis a sermos mais cheios de ti, do teu Santo Espírito. Muito obrigado. Muito obrigado. Alcança os nossos irmãos que não puderam estar hoje nesta aula. Alcança o Senhor. Envia uma palavra poderosa na vida deles agora, aleluia, porque está escrito no Salmo 107, versículo 20, ele lhes enviou a sua palavra e os curou e os livrou de toda a sua ruína. Envia agora, Pai, uma palavra. Alguns deles vão estar assistindo a gravação. No momento que eles estejam assistindo a gravação desta aula, que não se estará ainda online, ao vivo, eles sejam tocados pelo poder da tua palavra, alvejados pela tua presença, e impactados pela tua presença. Muito obrigado. A honra e a glória, o poder e a majestade damos a ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e em nome de Jesus oramos. Amém. Ei, irmãos, não dá não. Eu faço um esforço doido para segurar a ação do Espírito, mas como diz minha esposa, você é doido. Você está faltando 4 pinos na cabeça. Quando Deus se manifesta, solta tudo. E deixa, e dá glória, dá honra, dá poder. Meus irmãos. Eu acho que 1 hora e pouco de aula vai ficar curto, não sei. Eu não quero sugerir fazer 2 horas de aula, não. Nós tivemos um tempo, uns 4 anos atrás, que era 1 hora de culto online e 1 hora de aula. Rapaz, será que nós vamos ter que voltar esse modelo? Foi quando a escola que mais cresceu. Mas vamos orar, pedir a Deus, né? Uma direção. Se ele quer isso, 1 hora de aula e 1 hora de culto. Porque o objetivo é aula. Mas se Deus quer também culto para ele, quem somos nós, né? Mas, pastor, isso aqui é uma escola. Ué, mas eu não sou o dono dessa escola, eu sou apenas o mordomo. Eu sou o lacaio, né? Eu sou a mulinha que Jesus, né, está ordenando a fazer isso, fazer aquilo, né? Ele que é o dono. Aleluia. Que gostoso, irmãos, quando Deus se manifesta, quando Deus se revela. Vamos continuar, gente. Vamos continuar.
E parece que essa graça veio sobre nós agora, porque a gente vai falar de um assunto pesadíssimo, que é o derramamento das taças da ira de Deus. Ó, tem uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Nenhum de nós ficaremos nesta época na Terra, a menos que você faça um esforço doido para ficar. E tem pastor que disse alguns dias atrás: se eu ficar, eu me safo. Como é que é? Eu me safo bem. Não tá com problema de cabeça, só pode ser. Quem é que vai se safar bem na grande tribulação, na última parte dos 7 anos? Vamos entender isso aqui à luz da Bíblia? Vamos lá. O derramar das taças da ira de Deus. E ouvi vinda do santuário uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Deixa eu voltar aqui no gráfico. Vamos lá aqui no gráfico para você ver essas taças, com esse momento dramático que vai avassalar o planeta Terra. Deixa eu ver aqui. Não deu certo. Vamos fazer de novo, que às vezes o nosso programa aqui ele é meio rebelde. Todos estão enxergando? Todos estão enxergando aqui? Isto. Vamos voltar um pouquinho mais atrás. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho mais atrás. Estou indo para frente. Um pouquinho mais atrás. Ok. Como vocês estão vendo aqui, esse é o gráfico do período da tribulação. Nós já demos detalhes do julgamento dos selos e do julgamento das trombetas, que são os eventos que vão dominar a primeira parte da tribulação. E o julgamento das taças, ou derramamento das 7 taças da ira de Deus, estes vão dominar a grande tribulação, ou os 42 meses finais, ou 3 anos e meio finais, até culminar com a Batalha do Armagedon, que vai marcar, não é, o encurralamento da nação de Israel para ser completamente destruída por um grande grupo de nações, e aí quando Jesus aparece visivelmente com a igreja a todo o planeta Terra. Vamos então agora avançar um pouquinho e nós vamos ver agora os detalhes do derramamento das 7 taças da ira de Deus. Deixa eu voltar lá. Ok, ok, aí está. Vamos então agora voltar à apostila e vamos trabalhar com a apostila e com o gráfico ao mesmo tempo, perfeito? Só relembrando aqui, olhando para esse gráfico, que o anticristo ele entra no templo quando a 7ª trombeta é tocada. Veja que curioso, né? A 7ª trombeta, pelo texto que acabamos de ler, indica o arrebatamento da igreja, indica a entrada do anticristo no templo. É um momento muito decisivo na história escatológica. Vamos então lá na apostila agora. Primeira taça. Pastor, Sim, senhora. eu só quero uma pergunta. Nós que vamos ser arrebatados, em nome de Jesus, todos nós, vamos ter alguma noção do que está acontecendo aqui cem na por cento, Terra? 100%, Ó, 100%, 100%. Vamos estar é, conscientes, vamos estar presenciando essas tragédias, mas levemos em consideração que elas não vão tocar as nossas vidas, nossa casa, nosso lar. Eu entendo que há correntes teológicas, pastores que ensinam diferentes, mas a gente está seguindo a linha do texto, como já falei várias vezes, que pode ser um pouquinho polêmico, mas nós temos que trabalhar com um segmento cronológico através do texto. Eu fazer deduções ou teorias fora do texto é um tanto complicado.
Embora, repito, existem hoje dezenas e centenas de pastores com a melhor das intenções, não estou dizendo que eles estão fazendo isso mal intencionados, eles colocam a cronologia dos fatos numa ordem completamente diferente a que nos apresenta os textos. Tanto que eu, quando ministro esta matéria, eu apresento, como já falei a vocês, as três correntes: o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. A grande maioria massacrante ou massiva dos pentecostais são ensinados a crerem no pré-tribulacionismo. Entretanto, quando a gente estuda e lê os textos e a sequência dos fatos pelos textos, já muda bastante. E aí a gente começa a fazer perguntas legítimas. Ué, se o pré-tribulacionismo ensina que a igreja vai ser arrebatada e que não vai haver o anticristo, como é que se explica determinados textos que mostram completamente diferentes, como nós estivéssemos presentes e assistindo uma parte de todos esses acontecimentos? Entende? Não estou aqui forçando a barra, querendo impor uma visão minha própria pessoal. Eu quero apresentar todas as visões possíveis e viáveis, mas a conclusão eu deixo que cada um de vocês possam chegar pelos textos, né? O texto me apresenta uma coisa, mas o pastor teólogo apresenta outra coisa. Mas vamos ver se o que ele apresenta está encaixado dentro daquela sequência de fatos. Se está ou deixar de estar é um outro assunto. Mas o mais importante, irmãos, o mais importante, se vamos ver ou deixar de ver o anticristo, o nosso assunto não é com ele. Nós não temos nada a ver com ele. Se vamos deixar de vê-lo ou vê-lo, se formos vê-lo, meu assunto não é com ele. Se você for vê-lo, se nós formos vê-lo, nosso assunto não é com ele. Sabe com quem é o nosso assunto? Jesus Cristo. Nosso assunto é com o arrebatamento da igreja. Sabedores que vamos ser arrebatados, aconteça o que acontecer, vamos ser o quê? Guardados, protegidos? Ou Deus não tem poder para nos proteger, para nos guardar no meio das destruições que vão se abater sobre a terra? Claro. E aí vem aquela palavra de 1 de Tessalonicenses 5,9. Alguém pode ler de novo esse texto? É um texto que muita gente sabe de código salteado, mas alguém se esquece às vezes. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Quem pode ler para nós? Primeira aos Tessalonicenses 5,9. Vamos lá? Quem achou pode ler em voz alta? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ler uma vez mais, irmão Kelso? Eu gosto de ouvir a sua voz. Sua voz traz uma calma que vou te contar. Por Porque, gentileza, vamos lá. porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ira, anote aí. Deus não nos destinou para a ira. E a palavra grega fala de esmagadura, fala de quebrantamento extremo. Nós não vamos passar por essa esmagadura. Nós não vamos passar por esse quebrantamento extremo. Por quê? Porque não aguentaríamos, irmãos, não suportaríamos. E porque no projeto de Deus a igreja não está incluída nessa hora altamente angustiante, altamente perigosa, altamente crítica. Mas, pastor, a gente terá a possibilidade de passarmos a primeira parte? Sim, ela existe essa possibilidade. E uma vez se concretizando nos fatos, não é momento de eu e você ficarmos alarmados, preocupados, desesperados ou angustiados. Não, irmãos. Se viermos a passar, teremos a proteção de Deus, teremos o amparo de Deus, teremos a graça de Deus e o sustento de Deus. Então, vamos colocar isso em mente, irmãos. Nosso negócio não é com o anticristo. Nosso negócio não é
com a grande tribulação. Nosso negócio é com a salvação, com o arrebatamento, com a presença de Deus sobre e em nossas vidas. Amém? Para você dormir em paz, para você dormir tranquilo. Ah, meu Deus, será que eu vou ficar para grande? Não. Nenhum de nós vamos ficar para, a menos que você queira. A menos que você deixe de orar, se santificar, jejuar, fazer a sua parte, não é verdade? E olha, vai ficar uma quantidade grande de crentes, de pastores que hoje não estão nem aí, levando nada de nada a sério. Que Deus tenha misericórdia deste povão. Eu digo povão porque é um povão enorme que está totalmente desligado da realidade bíblica. Vão acordar um pouquinho tarde, né? E aí vão saber que a única maneira de saírem dessa situação é derramar o seu próprio sangue. Vamos lá. Conhecer as taças da ira de Deus. Lá na apostila, a primeira taça. Então foi o primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra. E o que acontece? E apareceu uma chaga ruim e maligna dos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Isso aqui chama muito a atenção. Observa comigo. Esta taça vai atingir em cheio. A quem exatamente? Aos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Rapaz, que coisa louca! As pessoas chipadas no período da tribulação e da grande tribulação, elas vão ser atingidas em cheio. Pá! E essa ferida, essa chaga ruim, é a chamada praga das úlceras. Algo parecido ao que aconteceu lá no Egito com as 10 pragas. Vamos então à segunda taça. O segundo anjo derramou a sua taça no mar. Estão percebendo? Desde lá na primeira parte, com os selos e as trombetas, os mares estão praticamente sendo destruídos, contaminados, apodrecidos. Agora é para arrebentar com tudo que tem no mar, com tudo, com tudo. Porque mar é fonte de vida, não é verdade? E fonte de alimentação para muita gente na face da terra. Então, para acabar com tudo, vem a segunda taça. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto. E morreu, agora não morreu uma terça parte da vida. Morreram todos, ou seja, os que restaram da primeira matança, lá na primeira parte da tribulação, aqui se acabarão todos. E morreu todo ser vivente que estava no mar. Então essa segunda taça vai gerar o quê? Sangue, 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 cheiro de sangue, podridão, podridão. Consegue imaginar o planeta Terra, que é tomado por oceanos enormes, cheirando a sangue, sangue. Você olha o Atlântico, é sangue. Você olha o Oceano Pacífico, sangue. Você olha o Oceano Índico, sangue. Você olha o Oceano Antártico, sangue. O Antártico, sangue, sangue, sangue. Que isso, meu Deus? Que cenário terrível, tenebroso, sinistro, altamente deprimente. Não apenas ver, mas sentir o podre que este sangue vai exalar em todo o planeta. Mas não para por aí, gente. Deus aqui está caprichando com esses juízos. Terceira taça. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram sangue. Se você vai lá atrás, na primeira parte da tribulação, entre os selos e as trombetas, uma terça parte dos rios e das fontes de águas foram afetadas. Mas agora, com essa segunda taça, com essa terceira, acaba com tudo, arrebenta com tudo. E derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer:
Justo és tu, e que eras, o santo, porque julgaste essas coisas, porque derramaram o sangue dos teus santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber. E eles o mereceram, e ouvi uma voz do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O que vai acontecer? Toda fonte de água potável, zero. Zero. Ninguém vai conseguir beber água em nenhum lugar. Não vai haver lago nenhum disponível para beber água. Não vai haver nenhum rio disponível para beber água. Os mananciais, as cataratas, tudo sangue. Pastor, o que vai acontecer? As pessoas vão morrer de sede. E vão se matar para conseguir uma garrafa de água mineral. E aí vem a loucura, vem o desastre, vem o caos, vem os saques. Gente, vai ser uma coisa, um caos nunca antes visto sobre esse planeta. Não para por aí, vem a quarta taça. Quê? Mas essas três já arrebentou com tudo? Duas só com sangue, mas vem a quarta, gente. A quarta Deus vai caprichar. Como é que ele vai caprichar? É com calor. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Queimaduras. A camada de ozônio vai ser completamente destruída. Não terá mais o planeta a proteção dos raios ultravioletas. Então, os raios solares vão entrar direto para arrasar, para queimar. E tamanho será esse calor que os homens, ao invés de arrependerem-se de seus pecados, de suas transgressões, vão blasfemar contra Deus. Meu Deus! Muita gente morrendo queimada por causa desta quarta taça. Quinta. E o quinto anjo derramou a sua taça, agora pegou. Aonde? Sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O homem está revelando o conteúdo podre do seu coração. Porque quanto mais pragas, mais castigo, mais juízo, eles revelam mais a sua podridão de seus corações. Então, aí o trono da besta é atingido pela praga das trevas, como foi atingido também o Egito naquela época. Sexta taça. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Estão lembrados do Eufrates? Mencionado lá em Gênesis capítulo 2. Tigre e Eufrates, Pison e Avilar, os quatro principais rios do paraíso. E aqui volta o Eufrates de novo. E a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Olha o detalhe: as águas do Eufrates se secarão para dar o quê? Uma calçada livre, seca, para quem passar lá? Os reis do Oriente. Quem são os reis do Oriente? China. O exército chinês já está calculando o momento exato que as águas do Eufrates vão se secar. Se você pesquisar desde 2010, o Eufrates já está se secando naturalmente. E foi construído em 2017 uma barragem de 18 comportas. Foi um consórcio feito entre Iraque, Irã, Emirados Árabes e Arábia Saudita, para fazerem o quê? Desviarem o curso do Eufrates. Ou seja, eles pegam o Eufrates nessas 18 barragens ou comportas,
e jogam o seu caudal dentro do rio Tigre. E num espaço de 600 quilômetros, o Eufrates fica sequinho. E vai ser aí que a China vai passar em pé enxuto para invadir Israel, entrando no Vale do Meguido, o Vale do Armagedon. Então, nesta sexta taça, o Eufrates vai se secar. E da boca do dragão, e da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Ainda lembrando o deus egípcio Amon-Ra, o deus Rã, ou senhor das rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais. Amon-Ra, segundo o que você estuda na mitologia egípcia, eram a manifestação de demônios de rãs que realizavam milagres, sinais e prodígios e até mesmo curas, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. E eles os congregaram em um lugar que em hebraico se chama Armagedon, que é traduzido como Vale do Meguido, ou Vale de Esdraelon, ou Vale de Jezreel. Vai ser a última batalha da história da humanidade, a tão temida e esperada Terceira Guerra Mundial. Anote aí, 22 nações árabes e 8 nações do Extremo Oriente, capitaneadas ou dirigidas pela China comunista, vão marchar na direção deste vale. Ali estarão congregados mais de 500 milhões de soldados, com um único objetivo: a destruição de Jerusalém e da nação de Israel. Quando aí Jesus, para cumprir-se Atos 1:7, e para que se cumpra também Zacarias capítulo 12, descerá dos altos céus, com poder e grande glória, aleluia, e toda a terra haverá quem é Jesus de Nazaré, trazendo após si ou atrás de si a igreja glorificada, para impedir a destruição da nação de Israel. A sétima taça. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário, da parte do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e houve também um grande terremoto, o qual houvera desde que há homens sobre a terra. Terremoto tão forte e tão grande, e a grande cidade fendeu-se em três partes. Essa grande cidade é a cidade de Jerusalém. E as cidades das nações caíram: Paris, Londres, Washington, São Francisco, Los Angeles, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Roma. Todas estas cidades vão cair, aleluia, ao passo desta sétima taça. E Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não se acharam. Maioria das ilhas do planeta Terra vão desaparecer devido a um gigantesco tsunami que vai avassalar o planeta por igual. E os montes não mais se acharão. O terremoto e o tsunami vai ser tão intenso no planeta que a Cordilheira dos Andes, os Himalaias, lá na Ásia, os Alpes, na Europa, todas as montanhas do planeta, ó, vão ser achatadas. O planeta ficará como uma planície, totalmente nivelado. Que tragédia! Mas não para por aí, não. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento,
E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse 17, 18 ao 21. Eu pergunto, aqui está falando que essas pedras, essa grande saraivada, esse granizo, serão pedras de peso de um talento. Alguém se lembra quanto corresponde o peso de um talento? 10. Não, Não, perdão, 100. não, que tá demais. Aí quer arrebentar mesmo com força. Ninguém tá lembrado? Anote aí, um talento corresponde a 42 quilos. 42 quilos. Ô, Alisson, jogou 500, é para arrebentar mesmo, né? O planeta já vai estar arrebentado. O Alisson quer arrebentar mais ainda. Meu Deus! Se você já, não sei se você já foi alvejado por bolas de granizo, não sei. Eu já fui na Argentina. Bolas do tamanho daquelas de golfe, pesando uma média de 300 gramas. Gente, machuca. E muito, e muito. Quebra vidro de carros e vambora. Agora imagina uma pedra pesando 42 quilos, uma pedra de granizo, sem comentários. Muita morte, muita morte, muita morte. A boa notícia, olha a boa notícia aqui, ó, tá lá na página 26. A igreja na tribulação. Segundo o apóstolo Paulo, a igreja será arrebatada, arrancada ao soar a última trombeta, conforme 1 de Coríntios 15, 51 a 52. Portanto, ela não passará pelas 7 taças, nem tampouco por todo o período de 7 anos. Anotou aí? Ai, pastor, que alívio. Então, eu não vou estar aqui quando essa loucura toda se descer aqui nessa terra. Se você quiser, aí você fica. Agora, se você está lutando, batalhando para subir, glória a Deus. Deus não nos destinou para a ira. Eu tenho convicção, a despeito das minhas falhas, limitações, dos meus pecados como ser humano, eu estou batalhando para subir. Quem está batalhando aqui para subir? Para subir. Vamos batalhar um pouquinho mais. Vamos suar um pouquinho mais. Vale a pena chorar um pouquinho mais? Vale. Sofrer um pouquinho mais pela causa do Mestre? Vale. Porque a gente vai ser livre de tudo isto, de todas essas tragédias que vão se abater sobre o planeta Terra. Próxima aula, nós vamos falar sobre os seguintes assuntos, já para dar mais recheio, que vamos entrar em seguida lá na frente já, no terceiro e último módulo. Vamos falar sobre os 3 céus, que é o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Vamos falar sobre a condição dos mortos em Cristo e os mortos separados de Cristo. Vamos falar sobre o juízo final, o trono branco. Você acredita? Domingo de tarde eu estava em Salt Lake City, recebi uma ligação de Boston, chorando. Pastor, eu tive um sonho. Pois não, meu irmão. Eu sonhei que eu estava no julgamento do trono branco. Eu falei, que isso? O senhor sonhou que estava no julgamento do trono, mas está errado. O julgamento do trono branco é só para os ímpios. Ele ficou preocupado. Eu não sabia disso. Olha, eu acho que Deus está dando um alerta para o irmão. E é um pastor de uma igreja grande na área da Grande Boston. Não vou dizer quem é ele, não. Nem que você me coloque no paredão de fuzilamento, eu vou dizer o nome dele. É muito conhecido. Mas ele estava angustiado. E ele repetiu 2 vezes. Ai, pastor, agora eu estou com medo. Será que Deus estava querendo me dizer alguma coisa? Olha, pode ter certeza, meu irmão. Deus deu um alerta, dizendo, meu filho, toma vergonha na tua cara.
se você não colocar a tua vida no prumo da minha vontade, da minha santidade, é lá no julgamento do trono branco que você vai parar. E tem muito crente que acredita que essa possibilidade não pode acontecer. Claro que pode, irmãos. No momento que nós não vigiamos a nossa vida, não fazemos a nossa parte, não nos esforçamos, você pensa que somos invulneráveis vamos dizer assim, indestrutíveis? A Escritura mesmo diz, né? Quem está de pé, olhe para o quê? Não caia. Para cair, basta estar de pé. Sabe que são as pessoas mais fáceis de cair? Eu, Pastor Francisco, que somos líderes, né? Temos a responsabilidade de pastor. Os obreiros, tá aí os diáconos, né? Com todo carinho e respeito. O Olisson e Kelson, Ailson, irmãos, os obreiros são os mais rápidos de cair, porque Satanás sabe que derrubando o obreiro, derruba o rebanho de Cristo. Por isso que Deus tem misericórdia de nós, obreiros. Vamos lutar, irmãos, para ficar firmes, olhando para cima e olhando para Jesus. E que Deus nos guarde de quedas. Somos todos sujeitos a cair, somos, mas que Deus nos ajude a continuar olhando e olhando e olhando e olhando firme para Jesus. E aí vamos também começar a falar sobre o milênio, o governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. 10 horas e 4 minutos. Você está ligado no nosso canal da Academia Bíblica Berea Escatologia, módulo 2, nossa terceira aula, ou segunda aula. Perguntas, dúvidas? Vamos lá. Eu já estava esperando a irmã Flávia. Se a irmã Flávia não movesse a mão, eu falei, então a irmã Flávia está doente hoje. Desculpa, pastor. Mas a irmã Flávia está sadia. Se ela fica doente o dia que ela não faz pergunta. Eu estou dizendo, está doente. Fale, Pastor, irmã. essa pergunta. A gente, na Bíblia, não fala de predestinação, mas o anticristo, como foi a criação dele? Ele foi criado desde pequeno para ser o anticristo? Ele já sabia desde o berço? Os pais sabiam? Ah, Como é que essa pergunta se aplica exatamente ao mesmo caso, preste atenção, o mesmíssimo caso de Judas Iscariotes, o mesmo caso. O livro dos Salmos fala que o filho da perdição já estava preparado desde a fundação do mundo para atrair o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas preste atenção, irmã Flávia e irmãos. Em nenhum momento nas profecias do Antigo Testamento menciona-se abertamente o nome Judas Iscariotes. Concorda comigo? Eu não me lembro que exista nenhuma profecia no Antigo Testamento que faça menção direta e aberta do nome Judas Iscariote. Porque Deus não predestina ninguém, nem para o céu e para o inferno. Melhor dizendo, deixa eu me corrigir. Originalmente, segundo disse Paulo em uma de suas epístolas, Deus já nos predestinou para a salvação. O que é isso? É o desejo de Deus. Isso chama-se predestinação soberana de Deus. Ou seja, eu, Deus, quero que todos os homens venham à salvação. Entretanto, quando Deus criou o homem à sua imagem moral e à sua semelhança espiritual. Elementos que compõem a imagem moral está a livre escolha. Por isso que Deus não interferiu na escolha de Adão e Eva em transgredirem, em comerem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu também esse livre-arbítrio, que estranho, né? Aos anjos, ainda que eles não foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas Deus deu para eles também o livre-arbítrio. E nós sabemos que 1/3 deles decidiu seguir a Lúcifer na revolta lá na eternidade, lá atrás, antes da reconstrução do nosso planeta Terra. Então, o mesmo caso de Judas se aplica ao anticristo. Ele não foi predestinado, mas houve, obviamente, uma escolha. E essa escolha começa com quem? Com os pais. Com certeza, os pais
desta criança, que hoje não é mais uma criança, já é um homem de mais de 30, 35 anos de idade, os pais decidiram escolher, ou seja, abrir o espaço para que esta que seria o seu filho se tornasse o objeto de uso nas mãos do próprio Satanás. Compreende, irmãos? Não que ele houvesse lá da eternidade, lá da fundação do mundo, destinado a sê-lo, mas houve uma escolha. E essa escolha, por estranho que possa parecer, começou pelos pais. Ou, irmãos, coisas que estão hoje vivendo na minha e na sua vida, parte delas não foi consequência da escolha dos nossos pais. Seja sincero. Tem coisas que estão hoje, eu e você, vivendo nas nossas vidas, que tem como resultado parte das escolhas que os nossos pais fizeram. Ou não. Vamos parar para pensar. Várias situações que acontecem hoje na nossa vida é consequência de escolhas, certas ou erradas, que os nossos pais fizeram lá atrás. Por isso que nós temos que ter um cuidado redobrado sobre as escolhas que fazemos sobre os nossos filhos. Ainda que eles se tornem adultos e tenham liberdade para eles fazerem as suas próprias escolhas, parte de algumas dessas escolhas são de nossa responsabilidade e vão afetar a vida dos nossos filhos por toda a vida e até mesmo por toda a eternidade. Conseguiu entender, irmã Flávia? Então, o anticristo não foi predestinado. Aí foi uma questão de escolha. Detalhes, obviamente, a Bíblia não nos dá, mas sabemos que houve uma escolha aí junto dos pais com que esta criança, que hoje é um adulto, se tornasse o objeto que será o anticristo nas mãos de Satanás. Outra dúvida ou pergunta? Solte agora. Ou fique quietinho até a próxima aula. Pas- Se pastor Francisco não se manifestasse, eu ia dormir frustrado. Mas pastor Francisco nunca me deixa frustrado, né? Muito pelo contrário. Pastor, na verdade, assim, quando fala-se da Batalha do Armagedon, fala batalha porque é realmente uma batalha, né? A Bíblia Bom, não dá detalhes de como vai ser essa batalha. O senhor teria noção mais ou menos de como seria? na próxima aula eu vou dar a descrição em um Então mapa. Em um então mapa. Em um vou ficar mapa. curioso e vou esperar, então. Tem um mapa que inclusive está dentro dos slides que eu compartilhei com vocês, mas eu vou entrar nesse mapa e a gente vai trabalhar passo a passo de como vai ser desenvolvida esta batalha. Muito curioso e muito estratégico, né? Com a intenção de destruir a nação de Israel e a cidade de Jerusalém. Outra perguntinha para fechar? Ô, pastor, Esperava o Kelso. Se o Kelso não fizesse isso, ó, de repente vai ser até o irmão Ailton. O irmão Ailton tá com um trunfo escondido. Eu tô com a última carta aqui para soltar. Mas deixa aí. Se ele não soltar hoje, ele vai soltar na próxima aula, mas vai soltar com força. Eu já conheço um pouquinho Ailton. Fale, Kelso. Deixa Deus te usar. uma pergunta. O anticristo, no caso, vai ser uma pessoa só, certo? Ele está ligado com com a pessoa da primeira besta, aquela que sai do mar e tem o falso profeta, que é o indivíduo que sairá da terra, que será chamado falso profeta. Não, só a minha dúvida, porque de acordo com 2 João 1,7, fala que muitos enganadores têm saído pelo mundo, os Isto. quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Hum, Tal é o enganador e o anticristo. yes. Porque no templo do apóstolo João, se o irmão pesquisa, mas eu já vou até adiantar isso para o irmão, Uhum. se levantou uma seita chamada gnósticos. Sim, sim. Gnósticos. E os gnósticos afirmavam que Jesus não ressuscitou em carne, em corpo. Olha a loucura! Os gnósticos ensinavam que Jesus ressuscitou só em espírito. Vamos parar para pensar? Ressuscitar em espírito faz sentido? Não. Mas centenas acreditaram nesta teoria, nesta farsa, nesta falácia, nessa heresia. E ela entrou pesado no tempo do apóstolo João.
Essa é a razão por qual João usa exatamente esses termos, porque ele está entrando de frente, combatendo de frente aos gnósticos, e fora outras heresias que estavam se levantando quase que ao mesmo tempo, no sentido de anular a crença das duas naturezas de Cristo. O irmão está lembrado? Cristo nos apresenta duas naturezas, a divina e a humana. Aí entram os ebionistas, os arianos, tudo um grupo de heresias montando um cenário para anular e desacreditar tanto a divindade como a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Mas todo o problema começa com quem? Com os gnósticos. Depois vai para os ebionitas, depois para os nestorianos, depois para os arianos. Aí é como fosse a mãe com seus filhotes. A mãe são os gnósticos. E aí geram seus filhotinhos, que são as sub-heresias, que vão ganhando um espaço tremendo e começam a contaminar pesado a igreja daquele tempo. Não é diferente, irmão, Kelso, nos dias de hoje, não é? Estão se levantando os gnósticos modernos. Quem são os gnósticos modernos? O evangelho gospel, que está querendo apresentar um evangelho da prosperidade, um evangelho de poder material, um evangelho mais preocupado com o homem como centro do que Cristo, e é o evangelho da salvação como centro de tudo. Então, estamos vivendo a ressurreição dos gnósticos em nosso meio. E já não é à toa que João já começou o livro dele já dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo Exatamente, é Deus, e o Verbo é exatamente. Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Já Ah, com... irmão Kelson, eu não posso ficar quietinho, não. Vou lhe dar 30, tá? Hoje conseguiu passar, superou pastor Francisco. Obrigado. Eita, eu acho que não é nem Nick Lauda, nem então é Rubim Barrichello mesmo. Se revelou, 30 pontos. Com vocês, irmão Rubinho Barrichello, irmão Kelso Pires. Meu Deus. Gente, Deus falou alguma coisa conosco nesta aula? Se não falou, se converte. Se converte enquanto há tempo. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Obrigado, meus irmãos, de coração, por todo o apoio que vocês têm dado à Academia Bíblica Bereia, pelas vossas orações, pelo carinho. Olha, gente como vocês, comentei com alguém esses dias, eu não conheço há muito tempo. Com tanto amor, com tanto carinho, com tanta consideração e, sobretudo, com tanta sede e fome pela palavra de Deus. Não menosprezando as demais turmas, mas vocês, grupo da terça-feira, têm me surpreendido bastante, em todos os sentidos. Vocês têm meu sincero respeito, meu sincero carinho, minha sincera admiração. Não por aquilo que vocês estejam ou possam estar fazendo, mas por aquilo que vocês são. Exemplo. Vocês são espelho para refletir o amor, a graça de Deus e, sobretudo, o desejo de crescer na graça e no conhecimento. Admiro a cada um de vocês, Pastor Francisco, irmã Flávia, nas suas grandes lutas, está ali, ó, firme e forte. Admiro muito a sua tenacidade, irmã. A senhora tem sido na minha vida uma inspiração. Kelson, te admiro bastante. Firme, com todas as lutas, tá aí. Também o abençoado Wallison, voz macia. Gente, você não sabe, eu fico tão feliz quando eu ouço o Wallison, eu tremo por dentro. Imagina a esposa dele, né? Deve ficar apaixonada de noite ouvindo a voz. Meu amor, te quero. Jonathan também, Jonathan quietinho, mas Jonathan também é uma inspiração. E o nosso irmão Ailson, sempre bem postado, sempre bem colocado, né? E sempre com uma mansidão. Irmão Ailson, quando eu crescer, eu vou ter 1% da sua mansidão, da sua tranquilidade. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus com uma palavra de oração. Vamos pedir o abençoado Alisson. Ei, vai abrir o áudio e vai hoje nos abençoar com Ô, uma pastor, palavra. meu negócio tá 1% aqui, rapaz. Ih, Deixa eu pôr no rapaz, carregador aqui a rapidinho, desculpa então. é bonita, né? Eita, vamos passar então para o irmão Ailson a bola. Então tá, na próxima aula tá escalado. Vai ser o abençoado. Então, irmão Ailson,
vai estar nos despedindo, né, com palavra de oração. Muito obrigado, meus irmãos, de coração, por tudo, por tudo, por tudo. Vamos continuar firmes, orando uns pelos outros, né? Nossa irmã hoje, a Monique, não veio, mas vocês viram o testemunho que ela deu da recuperação do irmão dela. Irmãos, vamos gritar, vamos clamar, vamos orar uns pelos outros, para Deus abalar as nossas vidas. Vai ter milagre, gente. Vai ter uma aula que eu vou separar, eu faço questão, com a permissão de vocês, para ser aula de testemunho. Eu quero dar testemunhos de grandes vitórias que eu estarei colhendo. E eu quero ouvir o testemunho de cada um de vocês, da irmã Flávia, do irmão Kelso, eu quero ouvir testemunho do irmão Ailson, quero ver testemunho do pastor Francisco, quero ver testemunhos, irmãos. Porque testemunho nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece, nos anima a romper as barreiras que muitas das vezes estão nos oprimindo e nos apertando, tá bom? Vamos estar orando, vamos estar clamando. Quem puder essa semana jejuar pela escola, fique bem à vontade. Eu não estou querendo colocar obrigação sobre ninguém. Quem puder jejuar pela escola Bereia, ficaremos felizes em Jesus, ó. Vai bater palmas de felicidade. Irmão Ailson Alves Ferreira, esse é o homem. Vai estar agora agradecendo, louvando a Deus pela aula que tivemos no dia de hoje. Irmão Ailson, por gentileza. Oremos, Pai querido. Muito obrigado, Jesus, mais uma vez, ó Deus, por este momento, ó Deus querido, de aprendizado da tua palavra, Senhor. Aleluia. Que o Senhor continua, Pai, com tuas mãos estendidas, ó Deus querido. Com o teu Espírito Santo, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai querido, sobre a vida do pastor Presto, ó Deus. Continua abençoando o teu servo, ó Graças te Deus, damos, Pai. iluminando, ó Pai, a vida dele, ó Pai querido. Suprindo, ó Pai, as necessidades do teu servo, ó Pai, em tudo, ó Deus querido. O Senhor conhece, ó Pai, o coração e a necessidade do teu filho, ó Deus querido. E que o Senhor continue abençoando, ó Pai, prosperando a vida do teu servo, ó Deus, abrindo portas, abrindo as janelas do céu, ó Deus querido, e derramando as bênçãos do Senhor sobre ele, sobre a família, ó Deus querido, sobre a saúde do teu filho, Pai Santo, que nós cremos Aleluia, que o aleluia. Senhor é o médico dos médicos, Pai. O Senhor é o Deus da providência, Pai querido. O Senhor é o que sabe todas as coisas, é que pode todas as coisas. É por isso que Graças nós te damos, pedimos a Deus. Ti, meu Deus querido. E que o Senhor continue abençoando, Pai. Toma cada irmão, cada irmã, meu Deus, cada lar aqui representado, Senhor. E o Senhor sabe a necessidade, ó Pai, de cada um também, ó Pai. De encontro, ó Deus, a necessidade dos teus filhos, ó Pai Santo. Em tudo que o Senhor esteja abençoando, ó Pai. E continue abrindo a nossa mente, o nosso coração, meu Deus querido, para que nós possamos, ó Deus, receber, ó Deus, esse maná diretamente do céu para as nossas vidas, ó Pai. O que nós aprendemos aqui, ó Deus, nós possamos colocar em prática, ó Deus. E crendo, ó Pai, que naquele dia o Senhor irá, meu Deus, chamar o nosso nome, ó Deus, que estará escrito ali no Glória a livro da Deus, vida, ó glória a Pai, e Deus. dos nossos familiares, ó Pai. Nós cremos porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode e é o Deus que faz. E assim nós te pedimos, te agradecendo, no nome santo do teu filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nosso lema: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, compromisso, seriedade, disciplina. compromisso, É disciplina. necessário que ele É cresça e necessário que que ele eu cresça, diminua. que eu É diminua. necessário que ele É necessário cresça que ele e que cresça, eu que eu diminua. diminua. É É necessário que necessário ele que ele cresça cresça e que eu e que eu diminua. E a Deus diminua. damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijão no coração de Boa noite, vocês. irmãos. A paz do Senhor Próxima semana, Jesus. 9 de junho, estamos aqui de volta com a bênção do nosso Deus. Muito obrigado, ótimo final de terça-feira. Abençoada semana, não se esqueça. Amém. Próxima terça, dia 9, agarradinhos, na telinha do Zoom Vídeo da Academia Beré. Muito obrigado, boa noite, paz do Boa Senhor noite. a A paz do todos. Senhor.